Oi gente, tudo bem? Passando aqui para fazer mais um vídeo bem interessante para vocês, né? Atendendo a pedidos. Os principais erros que acontecem no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Nós vamos passear aqui por alguns erros bem frequentes, erros comuns e paralelo aos erros, dicas super importantes para que esses erros não venham a acontecer. Então fica esperto aí, fica ligado. Se esse vídeo é para você, fica por aqui. Logo depois da vinheta a gente se encontra. Oi gente, bom saber que vocês estão por aqui, tá? Eu sou o professor Joaquim Lopes e a gente vai começar hoje uma trilogia do TCC. Eu vou explicar tudo direitinho para você como é que isso vai acontecer, tá bom? Então, trilogia do TCC com os principais elementos, os principais erros e, sobretudo, as principais dicas especiais para que você não venha a errar no seu TCC. Antes de nós começarmos esse papo, eu queria pedir gentilmente para você que você já dê aquela curtida aqui no vídeo. Se você já acha que esse vídeo é para você, está com medo aí de cometer algum erro no seu TCC, pois é, fica esperto, tá? O vídeo é para você mesmo. Aí eu queria te pedir o seguinte, deixa aquela curtida e principalmente inscreva-se no canal, tá? A gente está preparando aí uma série de vídeos, a começar por esse sobre TCC. Nós já temos vídeo no canal sobre projeto de mestrado, você já dá uma procurada aí se já está nesse preparativo. Preparamos aqui para esses principais erros no TCC, eu quero dividir essa temática em 3 vídeos, tá? Uma trilogia, tá bom? Então, essa trilogia eu quero fazer com vocês, dividindo da seguinte forma. A primeira parte eu vou trazer para vocês os principais erros que acontecem nos elementos pré-textuais. A gente vai ver quais são eles, tá? A segunda parte a gente vai tratar ali do desenvolvimento do TCC. Quais são os principais erros que acontecem na introdução, quais são os principais erros que acontecem no desenvolvimento como um todo, tá bom? E na terceira parte eu vou trazer para vocês o seguinte, os principais erros que acontecem nos elementos pós-textuais. Qual é o mais importante? Os 3 são importantes, então você fica esperto, vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, para que você fique sabendo de tudo e para não cometer erro. E não são só os erros que eu vou apresentar. Paralelo aos erros, você vai ter dicas importantes para que você não venha cometê-los. Nossa alegria, especialmente, é ver você com aprovação. Fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem dizendo: valeu, professor, obrigado, fui aprovado, tirei nota X, Y, Z e por aí vai. Aí é muita alegria para a gente, tá? Muito obrigado. Então chega de papo, já expliquei como é que vai ser essa trilogia, a divisão. Vamos para o texto. Esse vídeo que você está vendo agora será a primeira parte, o vídeo número 1, onde nós vamos falar dos principais erros nos elementos pré-textuais do TCC. Deixa eu falar para vocês aqui alguns elementos pré-textuais. Vocês já sabem disso, mas quem não sabe eu vou ter que falar do começo, do zero, para ficar claro para todo mundo, tá? Então no TCC tem alguns elementos pré-textuais, a gente começa lá pela capa, depois tem folha de rosto, folha de aprovação, vai ter epígrafe se você quiser, vai ter dedicatória se você quiser, vai ter agradecimento se você quiser. Eu estou dizendo isso se você quiser porque tem alguns elementos que não são obrigatórios, tá? Tem elementos obrigatórios e elementos opcionais. Tem também o sumário, tem também o resumo, tem também o abstract. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Como eu disse, vou dividir o vídeo em 3 para não ficar muito extenso e para você ficar super esperto e correndo lá para o outro vídeo para também poder assistir. Cara, deixa eu falar com vocês sobre a capa. A capa é um elemento obrigatório no TCC. Tem um erro que acontece muito na capa do TCC. Tem aluno que coloca a capa inteira em negrito. Antes, porém, eu preciso dizer a vocês que observem o manual da instituição. Muitas instituições têm o seu manual próprio de elaboração de TCCs. Normalmente é o título do TCC que vem em negrito. Algumas instituições vão pedir para colocar o nome do aluno também em negrito. Observem o que diz o manual sobre o tamanho da fonte também.
Muito cuidado com isso, o tamanho da fonte é importante. Alguns manuais vai dizer fonte 14, fonte 12. O normal é o texto inteiro em fonte tamanho 12. Fonte Arial, fonte Time, número 12 o tamanho da fonte. Aqui vai uma dica importante para vocês. Cuidado com o cabeçalho. Tem gente que coloca um cabeçalho com a logomarca gigante da instituição. Não sei se é para fazer média, não sei o que é. Se você já viu que a instituição aceita uma logomarcazinha ali, lá em cima, bonitinho, com o texto todo centralizado, o texto da capa todo centralizado. Então a logomarca pequenininha, lá em cima, bonitinha, centralizada com o texto. Tem um erro muito comum que acontece na capa. Eu já falei sobre isso em outro momento, em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui, tá? O erro é você colocar o ponto final no final do título. Por que, professor, que não tem ponto final no final do título? A resposta que eu dou para você é porque não é você, nem sou eu, não é nenhum pesquisador que vai colocar ponto final àquela temática, àquele tipo de pesquisa, aquela abordagem, tá? Então não tem ponto final no final do título. Tem eu não vou nem dizer que é um erro, mas eu vou te dar uma dica. Por exemplo, a sua instituição não é na capital, por exemplo, Teresina é a capital do Piauí. Mas se não fosse a capital, sendo a capital, eu posso colocar lá embaixo na capa Teresina, aí um pouquinho abaixo, um espaço 2021. É a capital, eu não preciso colocar Piauí, mas a minha dica é a seguinte: supondo que a minha instituição fosse na cidade de Campo Maior, eu recomendo que faça assim, Campo Maior, aí o hífenzinho, Pi, se você quiser colocar Piauí, tudo bem, espaço, na outra linha, 2021. Por quê? Porque quando tem o nome do estado, a sigla do estado, vai ficar subentendido que aquela cidade não é a capital do estado. É só uma questão de você deixar o seu texto com uma estética bem legal, uma estética acadêmica, vamos chamar assim, uma estética científica bem legal. Deixa eu falar para vocês também sobre a folha de rosto, né? Sobre a folha de rosto, a principal diferença é que você vai inserir o nome do seu orientador, vai inserir aquele recuo que vai constar dizendo monografia apresentada, a coordenação do curso tal, e logo a seguir você vai apresentar o nome do seu orientador. Deixa eu te falar agora sobre a folha de aprovação. Ela é obrigatória no TCC. O que ela vai conter? Você vai colocar a mesma informação do recuo, monografia apresentada tal, aí você vai colocar, vai escrever, eu vou colocar aqui na cartelinha, mas você vai escrever que a monografia ou a dissertação ou a tese foi defendida no dia tal, do mês tal, do ano tal, tá? Observa aí na cartela, tudo bem direitinho, tá? E aí você vai colocar também o nome das pessoas que vão compor a sua banca. Uma dica importante, são 3 nomes normalmente, salvo se for doutorado, mas se for TCC, no caso da graduação, ou se for do mestrado, são 3 nomes, e o primeiro nome, o nome que fica aqui em cima, você vai colocar o nome do presidente da banca, que é o seu orientador. Tem um elemento que é opcional, mas eu considero importante, a dedicatória. Tem a dedicatória e o agradecimento. Qual a diferença entre os dois? Dedicatória, você não precisa escrever todos aqueles nomes. Papai, mamãe, titia, vovó, cachorro e tudo mais. Normalmente, na dedicatória, as pessoas dedicam a Deus, dedicam ao esposo, à esposa, ao pai ou à mãe. Os agradecimentos você vai colocar todo mundo. Só não esquece, de novo, vou dizer, não esquece do orientador, tá bom? Coitadinho, te ajudou bastante. Então, lá nos agradecimentos, você vai colocar todo mundo. Eu lembro que no meu eu coloquei todos os meus alunos do estágio de supervisão de mestrado. A turma inteira eu listei lá nos meus agradecimentos, porque contribuíram bastante, e aí era a minha maneira carinhosa
de agradecê-los. Além, claro, de toda a minha família, acho que eu não sei se eu botei cachorro, não tinha cachorro nessa época. Mas você pode colocar nos agradecimentos, eu posso colocar fulano XYZ, você pode colocar quem você quiser nos agradecimentos. Mas seja sucinto na dedicatória. A Deus, meu agradecimento, ou dedico, principalmente essa luta. Pronto, botou ali bem legal, tá bom, fechou. Com isso eu fecho, olha, dedicatória e agradecimentos. Falei os dois ao mesmo tempo. Então, qual é o erro que acontece nesse caso? Às vezes, na dedicatória, você troca pelo agradecimento e vice-versa. Então, entenda, dedicatória é mais curtinha e lá no agradecimento você coloca quem você quiser, tá bom? Fechou? Aí a gente vai para uma seção importante, a epígrafe. É obrigatória? Não é obrigatória, mas fica bonito, fica uma estética textual legal você colocar alguma epígrafe. Você pode colocar qualquer epígrafe. Eu recomendo que ela tenha tudo a ver com o seu texto. Senão não faz sentido. Porque eu gosto dessa frase. Mas e daí, o que ela tem a ver com o teu texto? Então, o erro aqui é você colocar... A pessoa que está vendo o teu TCC vai olhar para essa frase e vai pensar assim, poxa, que raios essa frase tem a ver com o conjunto textual dessa pessoa. Mas eu gosto dessa frase. Isso não é suficiente. Essa frase é o meu lema de vida. Não é suficiente. Essa frase uma pessoa me falou e eu gostei. Eu ouvi no congresso e eu gostei muito dessa frase. Isso não é suficiente. A recomendação aqui, e eu considero erro, se eu tiver na tua defesa e você colocar uma frase dessa que não tem nada a ver com o texto, porque eu leio o texto, eu vou dizer, meu irmão, o que raios isso tem a ver com o seu texto? Por que você botou essa frase aqui? Claro que eu não vou dizer com essa grosseria que eu acabei de te falar, mas eu vou te perguntar, eu não entendi aqui, cara, qual é a ligação que a tua epígrafe tem a ver com todo o restante do teu texto? Então fica ligado nessa dica, tá? Epígrafe fazendo interligação com o seu texto. Vamos lá, na sequência tem um elemento que é obrigatório, tá? Lembra? Resumo, prazer. Olha, o resumo é algo muito importante. O que o resumo faz? Pausa dramática. O resumo resume isso. Se você falou isso, nota 10 para você. Você já está indo bem, tá? Então o resumo resume. O resumo, ele mostra para o teu leitor, que não vai ler o texto inteiro naquele momento, ele mostra para esse leitor por onde você navegou. O que vai acontecer lá no resumo? O resumo ele vai apresentar o teu texto mencionando qual é o teu objeto de pesquisa, qual é o objetivo desse objeto de pesquisa, do teu estudo, quais os principais teóricos que vão contribuir ou que contribuíram para essa pesquisa, que resultado você espera alcançar ou alcançou com a sua pesquisa. Então, o resumo ele praticamente vai dizer para o seu leitor tudo aquilo que em poucas palavras você vai dizer para apresentar. É como se eu dissesse assim, meu querido, sobre o que você fala no seu trabalho? E você ali dissesse para mim, de modo particular, em poucas palavras, o que é que você pesquisou ou está prestes a pesquisar, se for um projeto. Tá? Então, o resumo é isso. E quais são os principais erros? Eu falei o que é o resumo, mas quais são os principais erros? Olha só. Esse vídeo está sendo gravado em julho de 2021. Em maio, no dia 18 de maio, saiu uma NBR, uma atualização da NBR 6028, que é voltada para resumos, tá? Até então, você separava as palavras-chave com ponto. E a NBR 6028/2021 está dizendo agora que você vai separar com ponto e vírgula. Eu frisei o palavras-chave porque é um dos principais erros que aparecem quando eu estou corrigindo trabalhos de conclusão. Eu frisei e vou repetir, palavras-chave. Não é palavras-chaves,
não é palavra-chave, não é nada disso. Então é palavras-chave, ok? Aí 2 pontos e segue. Quantas palavras eu vou colocar? Você pode colocar 3 palavras até 5. Aí vem o que eu considero erro. Eu considero um erro você colocar 2. Você poderia ter colocado 3. Que palavras são essas? São as palavras mais importantes do seu texto. Ficou dúvida? Coloca aí nos comentários. Tá? E você que já está assistindo até aqui, está gostando, está sentindo que o vídeo é para você, o que você vai fazer? Deixa aí uma curtida, aperta o dedão aí na curtida, tá? E você já se inscreve no canal, tá? Nós estamos preparando muito material. Repito, esse aqui é o vídeo 1 de uma trilogia. São 3 vídeos. Esse está tratando dos elementos, dos erros e dicas para os elementos pré-textuais de trabalho de conclusão de curso. Então você já deixa o seu like, você já se inscreve no canal, mas não é só se inscrever no canal, não fica de fora. Para não perder os próximos vídeos, você já ativa o sininho. Tem um outro erro, eu não sei se eu vou chamar de erro, mas eu vou chamar de dica. Atenta, se é para colocar, se a instituição, o manual da instituição está dizendo para você colocar a palavra resumo e na sequência, tá vendo aí, eu coloquei um bannerzinho para você e na sequência você já escreve o resumo. Ou se é para colocar separado, centralizado, a mesma coisa com as palavras-chave, tá? Se é para colocar seguido, se é para colocar centralizado e abaixo o texto, o que eu recomendo? Coloca o resumo centralizado lá no meio da página, dá uma linha e aí arrocha o resumo, combinado? E aí depois disso você coloca as palavras-chave e coloca normalmente todas elas. Lembrando que é importante que você entenda, tem um outro erro aqui no resumo, porque algumas pessoas não colocam o texto justificado. O texto é justificado, tá? Não é centralizado, não é alinhado à esquerda, não é alinhado à direita. Tem gente que coloca alinhado à esquerda, não é, isso é erro, tá? Entra aí na sequência, na seleção dos erros, mas é justificado o texto, tá? O resumo ele vai só mostrar, vai apresentar para o seu futuro leitor, ele só vai ler o seu trabalho se o resumo agradar, caso ele não seja obrigado a ler, no caso como orientador, como membro de banca, como examinador. Então o resumo vai trazer o cartão de visita, tá? É um apanhado geral do que é o seu texto. Você vai apresentar ali a principal metodologia ou a metodologia trabalhada. Aí voltando, você vai apresentar os principais aportes teóricos que você utilizou, vai justificar de alguma forma, de repente cabe essa justificativa, essa relevância já ali no resumo, tá? Os objetivos, e vai apresentar um pouquinho ali sobre esse contexto, rapidamente, é claro, uma linha, 2, para apresentar sobre o que é o seu trabalho. Queridos, chegamos no abstract, né, que é o primo rico do resumo. Tá? Então, o que a gente vai colocar no abstract? A mesma coisa que está no resumo, ora. Né? É a tradução. É obrigatório ser em língua inglesa? Não, resposta não. Não é obrigatório que seja língua inglesa. Normalmente se usa na língua inglesa. Tá, mas aí você vai ver na sua instituição, de repente você de uma licenciatura em espanhol, em francês, e quer que no seu TCC seja nesse idioma. Você pode fazer? Dá uma olhada, eu recomendo. Dá uma olhada na tua instituição. Eu recomendo que faça em língua inglesa. Tá? Mas dá uma olhada na sua instituição se você pode fazer em outro idioma. A dica importante aqui, e é um erro e uma dica, se liga aí. Tem gente que faz essa tradução em sites de tradução na internet, eu não vou falar o nome de nenhum para não arrumar problema, mas tem gente que faz no site. Não faça isso. A gente pensa que o examinador não lê o abstract, mas eles leem. É duro, mas eu preciso dizer para você, eles leem tudo,
até o abstract. E você vai passar uma vergonha desnecessária, você vai passar uma humilhação desnecessária, porque o cara vai dizer que você fez a tradução lá onde você está pensando. Entendeu? E aí, não faça isso. Você paga um profissional. Se você não domina o idioma para fazer essa tradução, paga um profissional. Não vai te onerar tanto assim, não vai te deixar pobre. No mais, a mesma orientação sobre as palavras que você vai colocar, sobre a separação, é a mesma orientação lá do resumo. Fechou? Gente, eu vou fechar aqui os elementos pré-textuais com o sumário. E aqui tem muitas falhas, tá? Muito cuidado com o sumário. Se você vai fazer sumário automático, tenha atenção se todos os tópicos serão encaixados ali bem direitinho. Se você vai fazer manual, é que eu não vou recomendar nenhum nem outro. Se você tem aptidão, habilidade para fazer com o automático, você faz. Se você prefere fazer com o sumário manual, você também faz. Se você tem essa habilidade. Se não tem nenhuma das duas habilidades, você passa para uma pessoa que trabalhe com normatização, com essa parte de diagramação acadêmica, para que ela possa fazer um trabalho bem legal para você dentro das características que se espera de apresentação de um texto acadêmico, tá? E eu queria dizer para você o seguinte, olha, é um erro que acontece muito. Cuidado com os tópicos. O que é isso? São exceções, são as partes do texto que vão acontecer lá no desenvolvimento. Tem gente que coloca o título, vou colocar aqui um sumário, tem gente que coloca um sumário e aqui no sumário está escrito com caixa alta o determinado tópico, tá? E lá dentro do texto está escrito com caixa baixa, está escrito em minúsculo. Do jeito que você colocou lá, você coloca aqui. Tenha atenção sobre o que é, qual é a seção que vai caixa alta, qual é a próxima seção vem caixa baixa ou vem também caixa alta. Você tem que ter atenção a isso, tá? O que eu recomendo, cara? No manual da ABNT sobre isso, ela vai recomendar o seguinte, que a seção primária você coloque em caixa alta negrito. E aí a seguir, você já coloque com caixa baixa negrito. Tá? Isso é uma norma? Não. Lá diz recomendação. Cara, eu gosto de intercalar da seguinte forma, e eu oriento essa intercalação da seguinte forma. Vou colocar aqui um modelo, tá? Mas é assim, seção primária, ou seja, o capítulo, o tópico principal, você coloca caixa alta negrito. Aí vai saltar para o segundo, vamos dizer assim, aí vem 1.1, aí vai colocar. Esse você já coloca caixa alta sem negrito. Aí vai colocar 1.1.1. Tá entendendo até aí ou está sendo difícil acompanhar? Você vai colocar, vou chamar assim, na terceira, que é 1.1.1. Você vai usar o seguinte, você já usou nas duas primeiras, ó, duas maiúsculas com e sem negrito, beleza? Aí você vai na terceira e na quarta, você vai usar assim, ó, vai usar caixa baixa com negrito. E na próxima, vamos supor, 1.1.1.1. Tá acompanhando, né? Você vai usar caixa baixa sem negrito. Em resumo, tá olhando aqui, né? Em resumo, vai pegar caixa alta e caixa alta com negrito, caixa alta sem negrito. O próximo vai pegar caixa baixa com negrito, caixa baixa sem negrito. Ah, professor, e se tiver outra seção, o que eu faço? Se tiver uma quinta seção, você coloca em itálico sem negrito. Eu considero bacana quando vai até a seção terciária. Aqui sou eu, tá? Sou eu. Se você consegue dizer tudo o que você disse, distribuir todas as partes, até a seção terciária, para mim o teu texto está redondo. Ou se você preferir quadrado, né? Já que é justificado. Tá bom? Então, se você consegue chegar até a seção terciária e falar tudo bonitinho, destrinchar tudo bonitinho, ponto para você. Erro importante.
cuidado, a numeração lá no final ela tem que seguir bonitinho, por isso que às vezes o sumário automático ele não te deixa errar essa parte lá do final para ficar bem redondinho, parece que tem uma régua ali, né? No sumário automático tem, mas se você for fazer manual, preste atenção para não ficar o 47 aqui, o 48 assim, o 39 acolá e por aí vai, então cuidado para essa numeração, deixa o pontilhado, assim, se você vai fazer com pontilhado, deixa o pontilhado topar lá no número, tá? Bem bonitinho, não deixa a linha, o pontilhado pelo meio, o outro pontilhado num canto, tem gente que deixa, cara, isso é feio e é erro, viu? Tá, uma dica importante, tem gente que enumera as considerações finais e as referências. Vê a questão do manual, da tua instituição. Eu não gosto de colocar referências numeradas, né? Não é muito legal, não se usa, não tem nenhuma norma exata para isso. Mas eu recomendo que você não coloque. Quer colocar nas considerações finais? Tá, beleza, coloca. Mas não coloca nas referências não, tá bom? Não estou falando que é erro, mas aqui é mais como dica. Surgiu uma coisa importante aqui. Qual a diferença de conclusão para considerações finais, tá? Eu recomendo você usar considerações finais. Mas isso é assunto para a gente ver no vídeo número 2, que vai falar sobre o desenvolvimento, tá bom? No vídeo número 2 a gente vai falar sobre introdução, sobre ali o desenvolvimento como um todo, vai falar também sobre conclusão, considerações finais. E lá no vídeo 3 nós vamos falar sobre os pós-textuais, onde a gente vai falar muito sobre referência. Você que tem problema aí para referenciar, você tem problema para organizar as suas referências, o que vem em cada parte, o que compõe cada parte da referência, tá? Não perde o vídeo 3. Tá? Esse vídeo 1, cara, a gente tratou sobre os elementos pré-textuais e eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que você envie esse vídeo para alguém que de repente tem esse problema e comete muitos erros nessa parte dos pré-textuais que são tão importantes que eu disse lá no começo. Não tem nenhuma dessas 3 partes é mais importante do que a outra, porque vai gerar problema, vai gerar erro para o teu TCC como um todo. As 3 partes são importantes, tá? Então nesse vídeo 1 era essa conversa ou esse bate-papo. Se você tem dúvida, se você não entendeu alguma coisa, o bate-papo se completa com o seu comentário aqui embaixo. Eu falei bate-papo, para mim é um bate-papo porque eu sei que você vai comentar aí, você vai colocar sua dúvida aí, tá bom? E peço mais uma vez, gentilmente, inscreva-se no canal, dá uma força para o canal, para que a gente sempre se estimule a ficar trazendo material para vocês, um conteúdo gratuito para vocês, tá? Para ajudar, para dar uma força, para você não ter problema na hora de defender o seu TCC, primeiro na hora de elaborar, né? Porque você vai elaborar um troço aí cheio de erro, não dá certo. Então, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. A gente se encontra onde? No vídeo número 2. Deus abençoe, fica com Deus e a gente se encontra na aprovação.